Olá, para quem não me conhece, meu nome é Fran Pastore e nós vamos continuar aqui no desenvolvimento da nossa página web. Bom, no último vídeo eu mostrei para vocês como adicionar estilo. Então ela tá aqui bonitinha, não muito bonitinha, porque essas cores que eu escolhi são meio ruins, mas a gente aperfeiçoa com o tempo. Mas como vocês podem ver, ela tá assim, simples, né? Quando a gente entra numa página web, ela não é assim só texto, né? Ela tem outros elementos, ela tem imagens, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como adicionar a imagem no HTML e como configurar ela no CSS. Então, agora a gente vai começar a trabalhar meio assim, meio HTML e CSS misturado, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu IDE. Vou agora no meu index.html e eu vou no lugar onde eu quero adicionar a minha imagem. Eu quero adicionar a imagem debaixo do meu parágrafo, na parte de baixo do parágrafo. Se eu quisesse adicionar ela na parte de cima do parágrafo, eu iria em cima do parágrafo. Mas como eu quero adicionar na parte de baixo, eu vou embaixo do parágrafo, certo? E a tag para a imagem se chama img, certo? img, a gente coloca aqui img, a gente vai passar a propriedade Cursor para ela. Nessa propriedade Cursor, a gente vai colocar o local aonde a imagem tá, o nome da imagem. Então, por exemplo, assim, se você tiver uma imagem num site, você pode colocar o site dessa imagem aqui. Tipo, abrir ela em uma nova aba, sabe? E colocar. Mas o ideal é porque pensa assim, eu pego o endereço dessa imagem lá de um site qualquer. Aí a pessoa que disponibilizou essa imagem tira ela do ar. E aí o que acontece? Eu acabo ficando sem a minha imagem, certo? Isso é um problema. Então, o ideal é a gente ter essa imagem dentro do nosso repositório aqui do GitHub. E daí, se a gente tiver ela dentro do repositório, é só passar o nome dela. Eu vou colocar logo.png, porque esse é o nome que eu vou dar para minha imagem, certo? É o nome que eu vou dar para ela ali dentro do meu GitHub. E vou colocar outra propriedade aqui, que é uma propriedade que se chama out. O out não é uma propriedade obrigatória, mas ele é logo da página. Ele é uma propriedade de acessibilidade. Então, as pessoas que não enxergam, elas usam um aplicativo que quando eles colocam o dedo sobre o texto, ele faz a leitura. Então, por exemplo, eu entro num site web, ele coloca onde for texto, ele vai identificando e vai lendo em voz alta o que tem ali. No caso das imagens, ele não tem, né? Não teria como ler. Então esse out ele é a leitura da imagem desse aplicativo. Então quando ele clica, ele vai ler o que está escrito aqui, que é o valor que a gente passou, né? Que no caso é o logo da imagem. Certo? Vocês viram que eu fechei ali? Detalhe, ela não é uma tag de conteúdo, tá? Então ela não fecha. Então ela é uma tag, ela começou aqui, ela terminou aqui, tá? E ela não fecha. O não fecha que eu falo não tem esse pedaço aqui com barra, tá bom? Não vamos confundir. Não fecha com esse maior aqui, que é outra coisa. Então, aqui, essa é a tag, tá? Se eu fizer agora, não vai mudar nada, porque eu não tenho ainda o logo da minha página ali no meu repositório do GitHub. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai lá adicionar, tá? Eu vou vir aqui, vou lá no meu repositório do GitHub, no repositório desse arquivo especificamente, né? E vou procurar vou carregar essa imagem. Bom, então aqui eu vou, tô aqui nos meus repositórios. Então aqui eu tô nos meus repositórios, eu vou ali na minha primeira página web, que é esse repositório aqui. E vou vir em adicionar file, upload file, e vou procurar no meu computador a minha imagem, tá? Eu tenho uma imagem aqui que eu quero colocar, que é um logo que eu tenho. É esse daqui, tá? Tá vendo que ele tem um outro nome aqui? Eu já vou renomear aqui que fica mais fácil. Eu apertei com o botão direito do mouse. Vou clicar em renomear. E vou colocar logo.
certo? Do jeitinho que tá lá. E aqui, opa, ele baixou errado. Pegou errado. Pera aí, deixa eu achar aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele baixou esse outro aqui, ó. Eu vou apagar esse outro, que não era o que eu queria. Ó, fiz um... Ah, tá aqui, logo.png. E vou fazer o commit. Vou colocar a imagem do projeto. Certo? Vou fazer um commit aqui. Daqui, logo.png, tá vendo? .png é a extensão do arquivo. E a maneira como eu coloquei lá. Eu vou... ó, eu coloquei logo.png igualzinho. Tem que tomar cuidado com maiúsculo e minúsculo aqui, tá bom? Se tiver maiúsculo, por exemplo, e lá minúsculo, não vai abrir. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu vou fazer esse commit aqui, porque daí ele vai fazer ele vai puxar também aquele arquivo lá. Então, vou colocar adicionei imagem. E é isso. Aqui, eu tô mandando... Ele disse pra mim que teve uma alteração lá e perguntou se eu queria puxar, né? Empurrar e puxar. E eu disse que sim. Que eu quero fazer as duas coisas. E aí, aqui, ele já era pra ter trazido pra mim. Deixa eu atualizar a imagem. Ah lá, tá aqui. Certo? Então, aqui já tá a imagem. O nome é o mesmo, tá? Então, logo.png. Então, é pra tá tudo certo, é pra tá funcionando lá, é pra ter aparecido a imagem aqui. Vou atualizar pra ver. Vamos ver. Isso. E como vocês podem ver, a imagem ficou bem grande aqui, né? E agora, como que a gente faz? Então, as características da imagem a gente manipula no CSS, tá? Quando a gente coloca a imagem, ela vem com as características de fábrica dela. Ou seja, ela, por natureza, ela é desse tamanho. Então, ela foi com esse tamanho aqui. Agora eu vou lá no CSS e a gente vai começar a mudar essas propriedades. A gente vai ver essas propriedades, as propriedades que nós temos ali. Então, aqui no meu CSS, a gente poderia, por exemplo... deixa eu vir aqui do style.css, a gente poderia usar a tag img de âncora e adicionar o tamanho e as características que eu quero da imagem, da minha imagem aqui. Só que aí a gente começa a se deparar com um pequeno problema, né? Que pequeno problema seria esse? Imagine que o meu site tenha 10 imagens. Eu vou chamar todas essas imagens com a mesma tag, img. E aí, o que vai acontecer? Todas elas vão receber essa característica que eu dei aqui. O tamanho que eu dei aqui, enfim. Todo mundo que usar a tag img vai receber. E isso, quando a gente está falando de parágrafos, por exemplo, tudo bem que todos os parágrafos sejam azul, roxo. Né, tem o mesmo tamanho de letra. Mas quando a gente está falando de imagem, isso já começa a ficar complicado. Né? Eu não posso obrigar todas as imagens a serem do mesmo tamanho. E aí, como que a gente diferencia isso? Para isso, a gente tem um artifício que a gente chama de identificador. Tá? O identificador a gente coloca aqui, ó, dentro da tag, e a gente coloca um ID igual. E aí, a gente vai passar... deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, para vocês verem como que ele já aparece. ID igual, e aí, entre aspas, eu vou colocar um nome para o meu ID, tá? Então, esse nome eu que estou inventando. Eu vou inventar aqui imagem principal. Tudo junto, emendado. Para não ter erro, eu vou copiar isso daqui, por quê? Porque é isso aqui que eu vou chamar agora lá no meu style.css. Em vez de eu chamar a imagem, a tag imagem, eu vou chamar esse identificador. Para dizer que eu estou chamando o identificador, eu uso a cerquilha, que é o jogo da velha, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar o jogo da velha e vou fazer um Ctrl V, tá vendo? Ali ele já ficou verdinho, já identificou que é um identificador. E aí aqui eu vou colocar as propriedades que eu quero. As propriedades que nós temos para a imagem, na verdade, para todos os elementos, né, para dimensionar eles, é o seguinte: a largura, que é o idf.
Olha lá, se eu comecei a fazer, já apareceu. Esse aqui, ó, IDF, certo? E aí eu determino o tamanho em pixels, tá? Então, eu vou definir esse tamanho em pixel. Como que eu vou saber quantos pixels eu quero? Você vai ter que ir acostumando com o tempo, com os valores em pixels. Mas eu vou pôr aqui para vocês verem 600 pixels, só para vocês terem uma noção. Vocês viram que a minha imagem lá é mais ou menos quadrada, né? É mais ou menos quadrada, que eu quero dizer, ela é redonda, né? Mas a altura e a largura são do mesmo tamanho. Eu vou colocar também a altura. A altura é o weight. Não sei se assim se pronuncia, mas enfim. Também vou colocar o mesmo tamanho. Pixels. Ok? Bom, acho que agora a gente definiu o tamanho da nossa imagem. Vou salvar essas alterações aqui. Tamanho, imagem. Vou salvar. Será que salvou? Não, ainda não. Acho que agora sim. Agora sim, acho. Vamos ver aqui. Gente, o versal é bem rápido. Olha lá, ele já diminuiu. Tá vendo? Ficou meio grande ainda, né? Dá pra gente mexer. Vou mostrar pra vocês agora uma coisa que a gente chama de ferramenta do desenvolvedor, tá? Porque ela só serve pra gente testar. Ela não cria código. Mas ela ajuda a gente a pensar aqui em tempo real no o que eu vou fazer. A gente vem aqui em ferramentas do desenvolvedor, tá? E aqui, ó, a gente tem nessa aba elementos, aqui na parte de cima a gente tem todo o HTML que a gente está construindo, e quando a gente clica, ele mostra aqui embaixo as características de CSS que ele tem. Por exemplo, aqui está o body selecionado, tá vendo? Então ele mostrou aqui as características de CSS do body. Eu vou vir aqui e vou selecionar a imagem, tá vendo? Aqui, ó, ele já mostrou para mim os valores da imagem. Se eu clico em cima e vou apertando setinha para cima e setinha para baixo, olha lá, ele vai mudando, tá vendo? Para que eu possa ver em tempo real o tamanho que eu quero. Então, ó, eu vou fazendo isso, eu vou mexendo aqui até ficar no tamanho que eu acho que... Ó, eu acho que esse tamanho aqui, eu vou por 390, eu acho que é um bom tamanho. Vou por 390 no de baixo também, já pra gente ver como que vai ficar. Dá pra digitar, tá? Eu tô fazendo assim manual por feliz. Aí aqui, né, eu já vi, 390. Gente, se eu atualizar a página, ele vai voltar ao tamanho que ele era. Isso aqui é só pra eu ver, só pra eu enxergar ele aqui. Então eu vi que 390 é um bom tamanho. Vou atualizar até pra vocês verem, ó. Atualizei, ele voltou ao tamanho que ele era. Então eu tenho que alterar lá no meu código, tá? Então aqui, ó, eu vi que 390 é um bom tamanho. Então eu vou vir aqui e vou colocar 390. Tá bom? Eu vou usar a ferramenta do desenvolvedor também para mostrar para vocês outras propriedades de dimensionamento que são importantes vocês conhecerem. Essas propriedades são o espaçamento interno e o espaçamento externo, tá? Eu vou colocar uma borda na imagem só para vocês enxergarem esse espaçamento. Então tem uma propriedade que se chama border, que é a borda, tá? Essa borda, o objetivo aqui não é que vocês abordem, mas já que eu vou passar, já vou mostrar. Ela recebe a espessura dela, então eu vou colocar 10 pixels. Aí espaço o tipo dela, que eu vou colocar sólido. E espaço a cor dela, que eu vou colocar preto. Tá? Eu coloquei essa borda aqui só para vocês enxergarem a diferença do padding. Ó, eu não coloquei ponto vírgula aqui, por isso que dali no de baixo já não estava aparecendo, tá vendo? Ó, quando eu começar a escrever padding, ele já vai achar o padding aqui para mim. Eu vou colocar um padding por enquanto de uns 20 pixels aqui, porque nós vamos alterar isso lá para vocês verem. E vou colocar também o espaçamento externo, que é o margem, tá? O margem. E eu vou colocar também de uns 20 pixels. Bom, tá aí. Colocamos.
Vou fazer o commit, vou colocar espaçamentos. Vou fazer o nosso commit aqui. Opa. Ah, tá. Aqui ele tá dando as versões. Deixa eu fechar. É isso mesmo que eu quero fazer. Tá, ele já fez, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu atualizar. Ah lá, já ficou menorzinho e já tá aqui com a margem, tá? E por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês o que seria o padding e o que seria o margem. Ó, o margem é esse que ele pintou de laranja. É o espaçamento que tem entre a borda e o elemento, tá? E o espaçamento interno é entre a imagem e o elemento. Então, a imagem tá ali, ó. Esse verdinho claro é o padding. Eu vou aumentar ele aqui para vocês verem a diferença. Ó, se eu aumento o espaçamento interno, tá vendo? Ó, ele vai ficando cada vez mais distante da borda pro lado de dentro. Eu posso até chegar, ó, a 0. A 0 não, né? Não tem como chegar a 0. Mas aqui, ó, a gente não vê ali, mas ele tá no mínimo, né? No mínimo do padding, que é o 0. Aqui a gente... essa imagem, ela tem um fundo transparente, então ela tem uma beiradinha ali que tá meio que se comportando como um espaçamento interno aqui. Então, essa beiradinha aqui seria um fundo transparente branco que ela tem. Vou fazer a mesma coisa com margem, tá? Imagine que eu não tenha margem. Ó, perceba que ele vai ficando grudado, ó, chegando até ficar em cima do meu título lá, ó, tá vendo? Então, essa daqui, esses são os espaçamentos, ele serve para deixar bonito, né? Vocês vão colocando espaçamento para o seu site ficar organizado. Inclusive, o margem pode servir para eu centralizar a minha imagem, né? Então, imagine que eu posso usar em porcentagem, por exemplo, e posso colocar aqui o meu margem, a gente coloca a margem à esquerda, a gente coloca a margem left, quer ver? Deixa eu vou atualizar aqui, para ele aparecer de novo. E aqui no margem, ó, eu vou mudar de margem para margem, tracinho, left. Olha lá, margem à esquerda, tá vendo? E aí, em vez de 50 pixels, eu vou colocar 50%. Eu posso usar porcentagem. Olha lá, ele vai centralizar a minha imagem. Não é o jeito mais certo de centralizar a imagem, mas dá para fazer isso, né? Eu vou alterar isso lá também no meu CSS. Ah, ficou muito para a esquerda, tá vendo? Então aí a gente pode, se 50% ficou muito para lá, eu posso colocar, ó, vamos pôr aqui mais para cá assim, ó. Vamos pôr uns 25%. Vou colocar 25% lá pra gente testar. Vou colocar aqui margem left, ou seja, esse margem left quer dizer que vai ter uma margem só para a esquerda, tá? Ó. E eu vou colocar aqui, lá eu tinha colocado 50%, ficou muito grande, então eu vou colocar 25%. Vamos tentar para ver. Eu vou colocar centralizar. E vou fazer um commit. Aí foi. Vamos ver aqui. Não funcionou. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá. Percebam que na hora de digitar eu errei ali, né? É um tracinho aqui e 2 pontos. Ah, viram? Pode acontecer. São erros de síntese, né? Que faz com que não funcione. Lá tinha uma vírgula a mais aqui. Corrigindo, centralizar. Aí, commit feito, voltando. Aí, agora sim, ficou mais ou menos o que a gente queria. Lembra que o border era só pra eu ilustrar? Vou tirar, ficou feio, né? Vou tirar a borda ali. Tirar a borda ali. Vou colocar tirando borda. E é isso.
Então aqui a gente viu como adicionar imagem e como colocar esses espaçamentos. Detalhe que eu usei imagem para mostrar esses espaçamentos e essas dimensões para vocês, mas a gente pode fazer isso com qualquer elemento, inclusive o parágrafo, o título, dá para colocar espaçamento interno e externo neles também, tá? Para separar um texto do outro. Então a gente coloca todas essas propriedades que a gente usou para imagem, funcionam também para parágrafo, funciona para título, funciona para todos os elementos aqui do HTML. Para esse vídeo é isso, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo.